A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, visitantes aí do canal. Hoje já é dia 28 de abril de 2020. Glórias a Deus, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso Deus, aquele que mais do que um nome, Ele é o que é, o grande eu sou, o Senhor dos exércitos. E seu Filho da mesma forma, mais do que um nome, Ele é o que é, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, né? Infelizmente, nós estamos num meio corrompido, que deturpa a palavra de Deus, que não entende a mensagem da palavra como um todo e se apega a coisas pequenas, né? Quer limitar o agir de Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele é buscado por um povo que não o conhecia e foi achado. Fala que Deus também, Ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade e acha, né? Você vê que Abraão não conhecia o nome de Deus, mas ele buscava a divindade de Deus, né? Ele buscava a sua essência, da onde ele vinha. Ele entendia que uma imagem, escultura, um Deus de barro, de pedra, de pau, não poderia ser a origem da sua existência. Então ele buscava Deus sem saber qual era o nome de Deus, sem saber exatamente quem era Deus, o que era, como servi-lo. E quando ele passou a ouvir Deus, ele passou a entender que realmente Deus é muito maior do que nós pensávamos. A própria Bíblia diz que nós não alcançamos o pensamento de Deus. Embora nós tenhamos o dever de prosseguir em conhecer a Deus, tentar alcançar, ou seja, tentar saber como Ele pensa, o que Ele fez, o que Ele quer de cada um de nós, o que Ele tem a nos ensinar, nós não conseguimos. Por que não conseguimos? Porque nossa mente é limitada. Se a mente do ser humano não tivesse essa limitação, o ser humano já tinha destruído a terra de uma vez só pela própria vontade, né? Então Deus limitou a mente humana. Nós não conseguimos lembrar, por exemplo, essa semana mesmo meu filho estava me perguntando: mãe, por que quando somos bebês não conseguimos lembrar das coisas que nos aconteceram? Por isso, porque temos a mente limitada. Sabe, a nossa memória, ela não é usada na sua potencialidade, digamos assim, máxima. A nossa mente não é usada. Nós não teríamos condições de lidar com o poder, sabe? Com o uso maior da nossa potência, digamos assim. Mas quando nós formos para a glória, quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, a sua noiva, isso vai mudar. Nós receberemos de Deus uma memória muito maior, conheceremos o passado, conheceremos o presente, e nós vamos lembrar de quando éramos bebês, nós vamos lembrar das coisas que lemos na Bíblia e não entendemos e até muitas das vezes esquecemos. Nós vamos entender a própria essência de cada ser, que é Deus, né? Nós viemos dele, ele sopra do Espírito dele em todos nós, né? A Bíblia fala que Jesus Cristo, no princípio, era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Então ele é muito mais do que um nome, ele é a palavra, Ele é o caminho, né? Porque se não vamos até Ele, não conseguimos alcançar o coração de Deus. Então Ele é muito mais, né? A palavra do Senhor diz que Ele tem um nome que ainda vai ser revelado. Mas por permissão de Deus, nós o conhecemos como Jesus Cristo, né? Porque é o que está na Bíblia. Muitos dizem, mas os romanos, os católicos, esconderam o nome de Deus da Bíblia e colocaram lá Jesus Cristo, colocaram Deus, esconderam, tentaram camuflar o nome dele, né? Mas se isso aconteceu, também é permissão de Deus, né? Porque você vê,
Se a Bíblia nos diz que ela é toda inspirada pelo Espírito Santo, e ela é o suficiente para nos ensinar, nos exortar, nos redaguir, então ela é permissão de Deus. Tentaram, né, acabar com a Bíblia na face da terra, não conseguiram. Então dizer que os romanos, os católicos, esconderam o nome de Deus, esconderam o nome de Jesus, é dizer, em outras palavras, que Deus é limitado, né, pelos católicos, pelos romanos. Não é bem assim, sabe, amados? As pessoas não entendem. Você não pode estar apegado simplesmente a um nome, mesmo porque a Bíblia o chama Jesus Cristo de vários nomes. Chama de Jesus, chama de o Cristo, Nazareno, Galileu, Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, Filho do Homem, Resplandecente Estrela da Manhã, e por aí vai. Então, Emanuel, Príncipe da Paz, o Messias prometido, o servo sofredor, o concerto, a aliança, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Imaculado. Enfim, com temor e tremor, falamos que o nome dele é Jesus Cristo, porque foi o que Deus permitiu nós conhecermos, por enquanto. Porque na Bíblia está escrito que ele tem um nome que ainda nem conhecemos, vai ser revelado. Então eu me apego a ele, não me acheguei a ele só pelo nome que eu li na Bíblia, que é o nome dele. Eu me acheguei a ele pelo que ele é, pelo que ele fez por mim naquela cruz, por ele ser o sacrifício de Deus por mim, sabe? Algum tempo atrás eu tive um sonho sobre isso, que Jesus Cristo, ele sabia que as pessoas o chamavam por um nome que não era o nome dele, era um apelido. Mas ele não se importava, ele ficava feliz porque as pessoas o estavam procurando. O Pai conhece quem adora em espírito e em verdade a Jesus, a Ele. Independente da forma como você o chama, se você o chama com reverência, sabendo o que ele é, quem ele é, o que ele fez por você, se você crê nele, como diz as Escrituras, você pode chamá-lo de Cordeiro Pascual, você pode chamá-lo de Cordeiro Santo, você pode chamá-lo de Filho da Maria, o Filho do Carpinteiro, contanto que você chame com reverência. Mas o nome mais conhecido é Jesus Cristo, porque foi o que Deus nos permitiu a conhecer, através da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que renasceu das cinzas, né? Praticamente porque a Inquisição Católica tentou esconder a Bíblia, tentou limitar o acesso a ela. Só os cabeças da Igreja Católica podiam ler a Bíblia, né? Os fiéis não tinham acesso à Bíblia. Eles tinham que ler o que o padre falasse na missa ali, quisesse ler para eles, mas eles não tinham acesso. Então, quem tinha uma Bíblia era perseguido na época da Inquisição Católica. Mas ainda assim, com tantas, né, Bíblias sendo queimadas, isso acontece também nos dias de hoje, no mundo muçulmano, a Bíblia é o livro mais lido na face da terra, mais traduzido, mais presenteado, mais vendido, mais doado. E ela nos apresenta Jesus Cristo como Jesus Cristo, mas também como todos esses outros nomes, que se eu parasse aqui para falar um por um, ficaria aqui muito tempo. Então Deus me explicou naquele sonho, de anos atrás, que ele conhece os seus. Abraão não sabia o nome de Deus, mas o achou. Buscar-me-á e me achará quando me buscar de todo o teu coração. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu tive um sonho hoje, a qual eu ouvi o Espírito Santo dizer que a Babilônia está tentando chamar a Rosa, mas não vai conseguir. Não vai conseguir atrair a Rosa. E também o Espírito Santo falava que tem muito zumbi no nosso meio. É a segunda vez, né, recentemente, que eu sonho com isso, com algo parecido. O que é um zumbi? É uma pessoa que tem a aparência de que está viva, mas na verdade não está. Então, esses zumbis, eles ficam tentando, né, como os zumbis mesmo dos filmes de terror, eles ficam tentando comer mente. Né? Lembra disso? Que tinha filmes de terror? Eu sei, né, porque eu era
Eu adorava, eu gostava, adorava. Adorava, né? Pecado, adorar a Deus sobre todas as coisas. Quando você adora outra coisa no lugar de Deus, você gasta mais tempo com aquilo. Então, é adorar mesmo. Eu adorava ver filme de terror. Eu me lembro que tinha filmes de terror que os zumbis comiam mentes, cérebro. Eles até falavam, né, no filme, cérebro, eu quero cérebro. Mas os zumbis mais modernos, digamos assim, eles comem tudo, né? Contanto que eles mordam a pessoa. Então, eu me lembro, sabe, amados, que o zumbi é isso. É alguém que tenta contaminar, mais do que comer. Por exemplo, se ele morder alguém e a pessoa não morrer, a pessoa vai virar zumbi, como ele. Então, ele é a contaminação. Ele contamina as suas presas, né? E ele devora também, devora cérebro. Então, o Espírito Santo falou isso comigo, tá cheio de zumbi. Que estão aí até hoje, tentando contaminar. Tá cheio de gente que acha que tá adorando a Deus em espírito e verdade, mas tá comendo manjar da Babilônia. Não entendeu o que Deus faz, do que Deus fala, duvida do que a gente recebe. É triste, mas por outro lado eu fico feliz porque eu ainda estou sendo protegida de tudo isso, dessa contaminação que há no meio. Eu não estou dobrando o joelho à estátua de Nabucodonosor. Aliás, queria testemunhar uma coisa com vocês, que ontem eu fui ler o livro de Daniel, capítulo 3, né? De novo. E me chamou a atenção o primeiro verso que fala que a estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados, eu troço assim, né? 60 de altura e não sei quantos de largura. Eu sei que era 60 mais 6. Aí eu não sei por que cargas d'água, cismei que aqueles 60 que estava ali era 70. Aí já até mandei um e-mail pro irmão. Irmão, aqui no livro de Nabucodonosor tá falando do número 70. Mas não é 60. Aí ele foi, Rosa, tá escrito 60. Aí eu, é mesmo, nossa, eu tô vendo coisa onde não tem. Aí quando foi, aí eu escrevi, né, 60 mais 6, 66. Beleza, entendi que eu tava vendo errado. Quando foi de noite, eu vi que saiu uma nota do RT Notícias, não sei se foi no RT, não lembro agora, que falava que no Brasil já tem um total de 66 mil contaminados por coronavírus, né? Ou suspeitos, não lembro bem. Aí eu falei, caramba, a gente estava falando do número 66 de manhã, irmão. E olha aí, 66 mil contaminados. Aí quando foi de noite, eu vi uma outra nota de um canal aí dizendo que no Ceará foi 66 tremores nas últimas 48 horas. Aí eu falei, caramba, e a gente falando do número 66, né? Então, amados, muitas das vezes a gente vê uma coisa assim, a gente se confunde, mas depois Deus, né? Mesmo com a nossa confusão, com a nossa limitação, Deus está confirmando as coisas, sabe? Porque eu falei com os irmãos, eu tenho muita confirmação das coisas que Deus quer me falar através das notícias, né? Dos números que aparecem nas notícias. Bom, enfim, é triste a situação aí, né? 66 mil casos de coronavírus aí no Brasil. Com relação ao meu sonho, amados, eu quero deixar claro uma coisa aqui. Deus está no controle de tudo, viu? O que está acontecendo no Brasil está debaixo do controle de Deus no mundo inteiro. A Bíblia fala para a gente não se assustar. Com relação ao meu sonho, o Senhor me deu a palavra em Filipenses capítulo 1 que diz assim, ó. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo das minhas prisões, ousam falar da palavra mais confiadamente, sem temor. A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Engano, né? Mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Na verdade, eu recebi essa palavra, né, amados? Estou explicando aí para vocês.
Porque a gente sabe que tem muita gente que diz que está anunciando aí o verdadeiro nome de Jesus Cristo, porque é para salvação só no nome verdadeiro de Jesus Cristo, a salvação, né? O tal do pensamento limitado do homem, né? Que acha que Jesus Cristo é um nome. Não é. Mas o que importa? Contanto que eles estejam anunciando a Cristo, né? O Espírito Santo que habita em nós nos revelará, tocará os corações. Quem procurar a verdade vai encontrar. Então Paulo já dizia isso. Tem muitos que pregam a Jesus por engano. Então, Deus nos ensina na palavra, sabe, amados, a verdade é que a gente esquece de ler. Eu recomendo aos irmãos que leiam Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, sabe? Porque até a gente sair aqui da Babilônia, vai ter pessoas nos oferecendo manjar da Babilônia para nos contaminar, um pouco de fermento que leveda toda a massa. Mas se Cristo nos conhece, sabe que nós o adoramos mais do que o nome, nós o conhecemos e o aceitamos pelo que ele é, o sacrifício que ele fez por nós, ele estará conosco e nos livrará do engano e nos ensinará. A Bíblia fala: vinde a mim e bebei de graça da água que eu vos dou direto da fonte. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, se a pessoa quer aprender de A, B, C ou D, mas não vai primeiramente a Jesus Cristo, fazer o quê? Nós temos livre acesso à sala do trono. Nós temos livre acesso a Jesus Cristo. Nossas mentes não podem estar apegados a ensinamentos humanos. Simplesmente nós temos que primeiro ir a Ele. A Ele quem, Rosa? Ao Filho do Deus vivo. Que Deus vivo, Rosa? O grande eu sou, todo-poderoso. Ele é mais do que um nome. Abraão não sabia o nome de Deus e o encontrou. A Bíblia fala que Deus foi buscado por um povo que não o conhecia e o encontrou. Fui achado por aqueles que não me conheciam. Nós somos esses, nós somos os gentios. Aqueles que cremos em Jesus pela palavra, não pelo nome em si. Pela palavra. A palavra, o que ela diz que ele é. Ele é o Cordeiro Pascual. Mas as pessoas estão rejeitando o Cordeiro Pascual. O Espírito Santo me disse há dias atrás que porque as pessoas não aceitaram o Cordeiro Pascual, elas mesmas serão o Cordeiro Pascual. Agora, né, em suas vidas. Então é isso, amados. Jesus ainda fala com os seus, o Cristo, o Nazareno, o Galileu, o filho de Davi, o filho do carpinteiro. Ele ainda fala com os seus. Queria testemunhar que essa semana eu fui tocada pelo Espírito Santo no momento de adoração aqui no meu quintal. E eu chamei Jesus de Rabi. Lembrei que os discípulos de Jesus o chamavam assim. E eu chamei Rabi, Rabone. Ele é o meu Rabone. E isso me importa. Se nós conhecemos a Jesus Cristo pelo nome de Jesus Cristo, também foi permissão de Deus. Não foram os católicos que nos imputaram esse nome, que esconderam o nome verdadeiro de Deus, porque tudo é permissão de Deus, o Altíssimo. Se nós conhecemos a Jesus Cristo pelo nome Jesus Cristo, é permissão de Deus. Se a Bíblia chegou até as nossas mãos, da forma como ela chegou, escrito, do jeito que ela chegou, escrito, é permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. Não deem a glória ao homem, que é só de Deus. Católico, igreja católica nenhuma nos impediria de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é muito mais do que um nome, é muito mais do que simples palavras. Ela é vida em nós. Eu vim para que tenham vidas, e vida em abundância. Eu me sacrifiquei para que todo aquele que em mim crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio nesse sacrifício. Eu creio no Filho do Deus vivo, da onde eu vi a minha essência. Ele é digno de confiança. Vai dar tudo certo. Estamos indo para casa.
Mas continue na posição, continue ouvindo direto dele. Busquem a ele. Pelo amor de Deus, irmãos. Acorda de manhã. Pede a palavra ao Senhor, ainda deitado. Antes de tirar o teu pé da cama, ajoelha, ora ao Senhor, Deus Altíssimo. Fala, meu Criador, meu Pai, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Davi. Chame-o como você tem costume de chamar, na sua intimidade, mas com respeito, sabendo quem ele é. Peça a palavra, ele dá. Se alimente da palavra, porque o Senhor está vindo para um povo que tem a lâmpada acesa, a palavra e a intimidade com Deus. Os falsos profetas vão continuar aí no meio querendo enganar muitos, pervertendo o evangelho, pervertendo, pregando, como dizem Filipenses, por inveja. Eles têm a inveja do nome de Jesus Cristo, de Jesus, e ficam aí deturpando tudo. Que importa? Lhe foi dado um nome que é sobre todos os nomes. O homem não vai mudar isso nunca. E um nome que nem nós conhecemos ainda há de ser revelado. Ele tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Rei a qual eu sigo, meu Senhor, Rabone, Rabi. Eu te amo, Rabi. Então, acordem de manhã, amados. Orem ao Senhor. Vá dormir, orem ao Senhor. Vá comer, orem ao Senhor. Agradeça. E peça a Ele que continue te alimentando. Que você continue crescendo em graça e conhecimento do teu Deus. Não deixe o sacrifício de Jesus ser em vão na tua vida. Vá a Ele. Vinde a mim. Vinde a mim.